Feche os olhos e tente imaginar o silêncio absoluto de uma cripta medieval. O ano é 1785. A medicina ainda engatinha entre a superstição e a ignorância. Não existem monitores cardíacos, não há oxímetros, não há ciência. O que existe é o teste do espelho e o toque gelado de um médico que cheira a tabaco e morte. Nosso protagonista, vamos chamá-lo de um jovem nobre, cujas bochechas ainda guardavam o calor da febre, cai em um estado catatônico profundo. Para a família, é o fim. Para o médico, os pulmões pararam e o coração desistiu. Eles colocam uma moeda em cada olho e amarram seu queixo com uma faixa de linho branco. O corpo está frio, os lábios estão pálidos. Ele é declarado morto às 6 da tarde. Mas aqui começa o nosso pesadelo. Por baixo daquela pele imóvel, a mente dele ainda processa o som do choro da mãe. Ele sente o pano áspero sendo enrolado em seu rosto. Ele quer gritar, ele quer mover um único dedo, mas o seu sistema nervoso está bloqueado. Ele é um prisioneiro consciente dentro de uma estátua de carne. Ele não morreu. Ele apenas parou de responder. E o tempo está correndo. O caixão é feito de carvalho pesado. O interior é forrado com cetim barato que em poucas horas se tornará a sua mortalha. Você sente quando eles levantam o seu corpo. Sente a inclinação quando o caixão é carregado pelos corredores da mansão. O som dos pregos sendo martelados na madeira é como tiros de canhão dentro do seu crânio. Cada batida sela o seu destino. Tum, tum, tum. Agora, o cortejo chega ao cemitério. Você ouve o som das correntes baixando a caixa no buraco úmido. E então, o som mais aterrorizante que um ser humano pode ouvir. O primeiro punhado de terra caindo sobre a tampa de madeira. Vush. O som é abafado, mas o peso é real. Centenas de quilos de solo úmido e compactado começam a isolar você do mundo dos vivos. A luz que passava pelas frestas da madeira desaparece. Agora é a escuridão absoluta. Eles terminam de cavar. As orações terminam. Os passos da família se afastam. O silêncio que resta não é o silêncio da paz eterna. É o silêncio de uma caixa de madeira de 2 metros enterrada a 7 palmos do chão, com um homem vivo dentro. Horas se passam. O efeito da catalepsia finalmente começa a desaparecer. O calor retorna às extremidades. A primeira coisa que ele sente é o ar. Ou melhor, a falta dele. O ar dentro de um caixão selado dura, na melhor das hipóteses, 60 minutos para um homem em pânico. Ele abre os olhos. Mas não há diferença entre estar de olhos abertos ou fechados. A escuridão é sólida. Ele tenta levantar os braços, mas as mãos batem imediatamente na tampa de madeira, a apenas alguns centímetros do seu rosto. Ele tenta se virar de lado, mas o espaço é milimétrico. A claustrofobia não é mais um medo, é uma parede física. Ele grita. Ele grita até suas cordas vocais rasgarem. Mas a terra acima dele é um isolante perfeito. Ninguém ouve. Ele começa a socar a tampa do caixão. Suas unhas se cravam na madeira dura de carvalho. Ele não percebe, mas na agonia ele está arrancando as próprias unhas, deixando sulcos de sangue e carne nos veios da madeira. A adrenalina é a sua última e mais cruel companheira. O coração, que antes parecia parado, agora martela contra as costelas como um animal enjaulado. Aqui, a biologia se torna grotesca. O oxigênio está quase acabando. O nível de dióxido de carbono sobe drasticamente. O cérebro entra em um estado de fome de ar. Os pulmões queimam, como se ele estivesse respirando fogo líquido. O suor ensopa o cetim do caixão, misturando-se ao sangue que jorra de seus dedos agora sem unhas. Em um ato de loucura final, ele começa a morder as próprias mãos, tentando encontrar uma saída que não existe. O pânico faz o corpo gastar o pouco oxigênio que resta em espasmos violentos. Ele se debate tanto que a sua cabeça bate repetidamente contra a madeira, criando feridas profundas na testa. O dióxido de carbono começa a causar alucinações. Ele vê luzes, ouve vozes, sente como se estivesse flutuando, mas é apenas o cérebro desligando as luzes,
Ele tem um último momento de lucidez onde percebe a ironia. Ele está morrendo de verdade agora, na frente de todos os seus antepassados, enquanto sua família dorme tranquila, acreditando que ele já partiu. O silêncio retorna, mas desta vez é o silêncio da morte real. Dias depois, algo acontece. Talvez um coveiro tenha ouvido um ruído estranho na noite do enterro e o remorso o corroeu. Ou talvez a família, em um surto de negação, tenha exigido uma exumação para um último adeus. Eles abrem a terra. O caixão é trazido de volta à superfície. Quando as ferramentas abrem a tampa, o horror paralisou os presentes. O corpo não estava na posição em que foi deixado. Ele estava de bruços. O forro de cetim estava rasgado e manchado de um fluido escuro e purulento. As mãos dele? As mãos eram apenas carne viva, com os ossos dos dedos expostos de tanto arranhar a madeira. A tampa do caixão por dentro estava cheia de sulcos de sangue seco. O rosto dele não tinha a paz do funeral. Estava congelado em uma máscara de agonia absoluta, com a boca aberta em um grito eterno que ninguém ouviu. O erro médico de dias atrás agora era uma sentença de tortura que nenhum carrasco medieval seria capaz de replicar. Esse medo, o medo de ser enterrado vivo, foi tão real no século XIX que deu origem à stafofobia e aos caixões de segurança, com sinos e tubos de ar. Mas para o homem que acabamos de descrever, o sino nunca tocou. E você, quando apaga as luzes à noite e sente o peso dos seus lençóis, consegue ter certeza de que o seu próximo despertar não será sob 7 palmos de terra? Comenta se você encararia essa história até o fim. Inscreva-se no Medieval Decay. No próximo vídeo, vamos analisar o que acontece com um corpo que explode dentro de um caixão selado. Até a próxima necropsia.